os símbolos da religião suméria, como os Anunnakis, com a imagem de alienígenas. Nessa mesma linha de teoria conspiratória, o mito bíblico dos anjos caídos se mistura com o mito sumério dos Anunnakis. Essa confusão acontece porque um trecho bíblico menciona que os filhos de Elohim, ou filhos de Deus, tiveram relações com as filhas dos homens. Essa relação carnal deu origem a uma geração de homens perversos, que seriam eliminados com um dilúvio. Alguns escritores e intérpretes da Bíblia identificam essa geração de homens com os anjos caídos. Outros escritores de teorias conspiratórias fazem um paralelo dos anjos caídos e dos filhos de Elohim com os Anunnakis e entendem que isso seria uma evidência da intervenção de extraterrestres nas civilizações antigas e na origem dos humanos. De modo geral, essas teorias partem do princípio de que os escritos mitológicos dos sumérios relatam fatos verdadeiros e que os deuses, por não serem deste mundo, são extraterrestres. Outras crenças acreditam que toda forma de vida não humana, como os animais, seres míticos ou até mesmo alienígenas, são anjos caídos. Você acredita que a história da humanidade começou no Gênesis, que é o que todos os cristãos do mundo, não é? Incluindo os povos judeus, hebreus, acreditam que a história da criação começou no Gênesis, porque criou Deus os céus e a terra, e a história do Gênesis tem 6.000 anos, não é isso? Então é a história da criação, criacionismo, né? Todo o povo de Deus acredita nisso. Por outro lado, tem a ciência que comprova, mediante comprovante geológico, né, digamos assim, mostrando com estudos cientificamente comprovado, que é quase impossível negar. Falam aí, pelo menos o que se tem registro, de 14 bilhões de anos. E aí? Como é que essa história se fecha? Como é que essa conta fecha? Eu vou ler o capítulo 6 de Gênesis. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, não lutará com o homem. Muito bem. Essa história aqui, esse caso aqui, esse versículo, é um dos mais polêmicos, porque segue duas linhas teológicas. Uma linha fala que esses filhos de Deus eram os filhos de Sete, que foi após Caim matar Abel. Quer dizer, Caim matou Abel, como só eram os dois, e Abel, Caim se mudou, foi embora, e foi para uma cidade chamada Note. Se eu não estou enganado, o nome da cidade era essa. Aí então vamos começar a pensar, ora, se só era dois, e ele já foi para uma cidade que já existia, quem eram esses povos de lá? Não tem algo que não fecha? Então, aqui abre essas duas linhas teológicas que uns dizem que esses filhos de Deus eram anjos, e esses anjos deixaram a sua habitação, seu estado original de anjo, de proteger, de auxiliar a Deus, para o projeto de Deus na terra, e se deitaram com as mulheres, e dessa coabitação, dessa intimidade, se nasceram seres desproporcionais à realidade humana. A terra não foi preparada para eles. E esses são os filhos dos anjos,
os filhos dos Elohims, os filhos dos Nefilins, que são esses anjos, que a partir disso, que por causa disso se criaram gigantes, e a terra entrou em confusão exatamente por causa dessa alteração nos seus genes, no seu DNA, na formação dos seres. Então, uns afirmam que esses filhos de Deus eram os anjos, que ficaram com as mulheres, e outros dizem que não, era só o filho de Sete, só que Sete aqui ainda não tinha aparecido. Agora, o verso 5, Judas só tem um capítulo, verso 5, né? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez que por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjo os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e ele tem guardado sob treva em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então perceba que aqui bate com a passagem de Gênesis 6, aonde fala que os filhos de Deus, que são os anjos que Judas estão falando, deixaram a sua habitação. No livro de Enoque, fala exatamente fala os detalhes, na verdade, né, sobre esse assunto dos anjos. Então, a linha que eu quero despertar em você, inclusive eu quero mostrar para você, estudos que comprovam a existência de seres muito mais elevados para a nossa geração, porque na época dele, a cultura do mundo inteiro tem registro dessas civilizações, ou da origem dessa civilização mais evoluída. O que é que de fato eu acredito? Para responder todo esse questionamento, depois eu vou colocar vídeos que comprovam essas civilizações e tudo isso para você tirar a sua própria conclusão. O que é que eu acredito, o que é que eu vejo na Bíblia? O que eu vejo é que, de fato, a história do Gênesis é a história que nos interessa no relacionamento entre Deus e os homens, que foi o plano de Deus para a restauração, para o tirar da ordem novamente, voltar à ordem de Deus. Deus que colocou o homem no comando de tudo, tirando assim a autoridade de Satanás que é um anjo, aquela queda que houve lá em Apocalipse 12, de lá Satanás foi enviado para a terra. Então a história do Gênesis dá para ver, entender, que de fato tem 6.000 anos, mas a história foi narrada para Moisés, mostrando a história dessa restauração. É como se o Gênesis estivesse em uma bolha, onde fosse a célula mãe da restauração da terra, e essa restauração da terra exatamente por causa, depois da queda de Satanás, que os anjos romperam a sua habitação natural, habitação essa que Judas fala. Então foi a partir daí que houve essa desordem total, essa alteração total, essa corrupção total. E essa corrupção foi feita por Satanás exatamente para tirar a autoridade de Deus, para atrapalhar a ordem das coisas, para desqualificar a Deus, fazendo com que homens, desproporcional aos homens que Deus o criou, e a corrupção das quais, ou da qual a Bíblia se refere, que a terra foi maldita por causa da corrupção do pecado. Inclusive, aqui em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, fala sobre essa corrupção generalizada. Deixa eu achar aquele ligeirinho.
E nós vamos falando mais sobre essas verdades grandiosas. Olha, aqui no capítulo 18, a partir do verso: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então, e esses homens grandiosos em força e inteligência, que aqui essa grandiosidade é a origem do gigante, tinha um propósito bem definido por Satanás, que era com o intuito de corromper a natureza, corromper a terra, mas fazer homem grande para não colocar a palavra de Deus em prática. E veja que a primeira cidade, Babel, construída por um homem chamado Neirode, enquanto a promessa de Deus foi para Adão: Adão, crescei, multiplicai, povoai a terra, dominai e sujeitai a terra. Então, Neirode, que não se submeteu a Deus, que é resultante dessa experiência maligna, experiência satânica propositalmente, fazendo ele grande, vê claramente que a causa que ele fez a cidade está bem direto. Nós não vamos se espalhar, nós não vamos cumprir esse propósito de Deus divino. Pelo contrário, vamos nos fortalecer, vamos se tornar grande, poderoso, uma nação forte, para resistir. Então, isso, obviamente, já foi após o dilúvio. A propósito, o dilúvio dá para ver claramente que foi uma resetação. Foi quando Deus reconfigurou a terra, resetou a terra, porque não tinha outro jeito. Tamanho era o nível da corrupção. Então dá para ver claramente que a história da evolução pode ser uma história verdadeira, mas essa história é a história resultante das experiências negativas, ou seja, proposital de Satanás, que fez experiência de todas as formas, misturou isso com aquilo, misturou aquilo com aquilo, misturou aquilo com aquilo, fez experiência, misturar esse DNA com aquilo, para, corromper a terra inteira. Tanto é que quando Deus deu a lei, ele disse: olha, não plante duas espécies na mesma terra, não cruze esse animal com aquele animal, não tenha roupa de homem de mulher. O propósito era o mesmo, ou seja, não permitir novamente que houvesse essa mistura, essa corrupção generalizada, que é por causa disto que ainda hoje essa origem, essa descendência, resíduo dessa alteração existe a Satanás. E a origem e o que essas duas visões que não se fecham, de um lado o evolucionismo e o criacionismo, então dá para ver que são duas histórias paralelas. A história do Gênesis é a história de Deus, a restauração, que é o que interessa a Deus, para trazer o governo para o homem. Exatamente, em Hebreus fala exatamente sobre isso, que Deus tirou toda a autoridade dos anjos e entregou ao homem, que colocou herdeiro de todas as coisas, né? Que esse homem é Jesus, e depois a igreja. Então, veja que essa corrupção, esse nível de engano, resultante dessa alteração, dessa corrupção, hoje está em nossos dias, primeiramente fazendo com que as pessoas simplesmente não creem em Deus, não acreditam em Deus. Mas tem uns que vão até mais além. Tem algumas pessoas que chegam até a falar que esses anjos de luz, na verdade, eles são os bons.
No sentido, esses anjos de luz é o mesmo que é Satanás, que na verdade o ruim é Deus, o mal é Deus, que Deus puniu exatamente porque Deus é o Deus invejoso, que tudo que esses anjos fizeram, esses anjos de luz, foi trazer conhecimento para as pessoas. E esses conhecimentos que eles trouxeram foi o que causou a inveja de Deus. E se você for olhar, isso parece ter um pouco de verdade, já que foi o que Satanás falou para Eva. Deus disse que vocês não podiam comer dessas árvores, se comesse morreria. Olha Satanás falando. Morre não, na verdade é que Deus não quer que vocês saibam que se vocês comer, vocês são igual a ele. Então, qualquer pessoa que estuda um pouco, conhece um pouco de Deus, sabe que essa árvore das quais Jesus usa analogia, nada mais é do que esse conhecimento que Satanás difundiu exatamente com o propósito de fazer com que o homem não se submetesse a Deus, não cumprisse as regras de Deus, fazendo com que o homem entendesse que podia viver sem Deus, colocando-se acima de Deus. Então, esse conhecimento que hoje está nos nossos dias, tem como propósito fazer o homem achar que pode viver sem Deus. Não depende de Deus. Inclusive, é isso que os salmos falam, que as nações disseram: quebramos os laços, não se submetemos aos regimentos desse Deus e vamos viver da nossa própria força, da nossa própria maneira, e se reuniram com o propósito de enfrentar, de não aceitar o ungido, que no caso é Jesus. Está lá em Salmo 1 e Salmo 2. Então essa é a ideia de Satanás. Essa ideia ainda perdura em nossos dias. Então imagine se Deus não tivesse resetado no dilúvio, como tinha acontecido, né? Gostou desses conhecimentos? Então já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, já compartilhe nosso canal com seus amigos e até o próximo vídeo.